Confere, Alex. Eu falei para vocês que iria concluir e vamos, tá, obrigado, e vamos passar para outro dispositivo, tá? E eu também falei que vou compilar o restante da legislação que trata da arma de fogo, é que eu estava só fazendo o expurgo, que tem regulamento que já não está mais em vigor, mas eu vou postar, em vez de falar aqui, eu vou postar lá no Classroom como material, tá? Bom, gente, eu cheguei a falar que eu marquei aqui que nós falamos do comércio ilegal de arma de fogo, estava marcado, tá? E li aquele dispositivo que equipara-se à atividade comercial e industrial o comércio irregular, mesmo exercido em residência. Isso previsto lá no artigo 17, tá? E agora, vamos falar rapidamente do tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena reclusão de 8 a 16 anos. Gente, olha só. A pena anterior era de 4 a 8 anos e multa. Agora, com o pacote anticrime, essa pena foi majorada e passou a ser de 8 a 16 e multa. Então, já viram que aumentou bem a pena. Isso aí, principalmente, é por causa desse tráfico internacional, que entra muito mais arma de fogo do que sai. Se bem que o Brasil ainda fabrica armamento leve, que nem revólveres, pistolas, espingarda, 18. Temos fábricas conceituadas, como a Taurus, a Imbel, e tem muita gente comprando as armas brasileiras, até no primeiro mundo, Estados Unidos, de forma legal, mas também de forma ilegal. Mas aqui foi incluído principalmente por causa da importação, 10.826, Estatuto de Desarmamento. Muita gente usando a arma que entra aqui de maneira clandestina. Além de ser o problema da arma por si só, ainda tem a clandestinidade, que não tem como tu seguir o proprietário. Tá? Você perde essa cadeia de custódia da arma. Então, foi incluído em 2019. O parágrafo único, que também foi incluído pela pacote anticrime, diz o seguinte: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Isso aí é o que eu falei para vocês. Isso aí foi incluído para evitar boa noite, para evitar aquela súmula, tá? O entendimento do Tribunal do STF de que do flagrante preparado, tá? Quando o agente provocador provoca a vítima a entregar a arma. A isso, se não tivesse isso na lei, iria se aplicar a súmula dizendo que não poderia ser punível porque é crime impossível. E aí incluiu-se isso para poder, no caso,
o policial prender quem está vendendo arma no varejo. Tá? O problema da arma, ela se assemelha um pouco com o da droga, no sentido, gente, de que é mais difícil correr atrás da droga que já está no varejo, na ponta e da arma, do que na sua entrada no país. Isso é um problema, mas é um problema mundial, não é só do Brasil. Então, estão tentando endurecer mais as penas para que evite. Mas, a bem da verdade, só vai evitar para aquele cidadão normal, de bem, que quer uma arma e acaba comprando uma arma clandestina. Porque bandido mesmo, ele pega dinheiro, compra no Paraguai, compra de outras fontes e tem a arma. Quer dizer, isso aí está meio que... Mas é válido, tá? O artigo 19 trata de um aumento de pena, tá? Nos crimes previstos do artigo 17 e 18, a pena é aumentada da metade se arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Nós já falamos sobre isso, né? E aí, tem alguns outros artigos aqui que nós... É só leitura, não vejo grande interesse em comentar, que é leitura simples. A não ser o artigo 21. O artigo 21, que vinha dizendo que os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Isso aí foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Por quê? E o STF entendeu que não pode prosperar esse artigo porque está indo de encontro a uma regra constitucional que é a presunção da inocência ou da não culpabilidade, e que prevê que todos têm que ficar em liberdade, a não ser em caso extremo. E esse artigo, assim como já teve outro que eu comentei anteriormente, dizia que não podia ter fiança. Também foi fulminado pela ação direta de inconstitucionalidade. Tá? O legislador elaborou a lei e não percebeu, mesmo com várias comissões, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, que tem na Câmara de Deputados, no Senado, tais normas são inconstitucionais porque elas afrontam, tá, princípios da Constituição. E aí é aquilo. Eu não sei, assim como na questão das drogas, uma maneira eficiente. Eu trabalhei vários anos com isso. Não tem uma maneira eficiente, porque a gente está aqui enxugando gelo, correndo atrás da arma e da droga que está sendo oferecida, está sendo portada no varejo. Eu acho que seria muito mais eficaz você ter uma maneira efetiva de coibir a entrada dessas armas aqui. Mas é um problema não só, como eu disse, do Brasil, como do mundo. E o Brasil já tem uma tendência a não resolver esse problema mesmo, porque é um caso sério. Toda vez que você endurece de alguma maneira, vem uma parte da sociedade civil organizada e faz maior gritaria, maior oba-oba. Não, que não pode, é Estado policialesco, vai prender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E, enquanto isso, está se empilhando cadáver aí, cadáveres esses que têm consequência direta tanto do poder do tráfico em dinheiro, como das armas que o tráfico e outros criminosos obtêm. Tu vê, estão assaltando restaurante no Recreio na Barra com fuzil, gente. Agora tem gente assaltando restaurante com um fuzil. Vai lá, pessoal comendo uma pizza, chega lá o bandido de fuzil. Gerais, tá? Que eu vou
eu vou me permitir o luxo de não ler, tá? Porque tem muita coisa que é leitura. Só tem um artigo aqui que eu vou ler, porque eu acho interessante. Artigo 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos do laudo, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de até 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento dessa lei. Isso aí foi introduzido, modificado em 2019. Aí, parágrafo 1º. As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército, que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça, ou ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado. Ou seja, e aí segue. Gente, não é comum, por exemplo, na PM, armas apreendidas sejam doadas. Porque lá, como a PM é uma força auxiliar do Exército, tem lá a questão da padronização do equipamento. Isso aí é para uma questão de logística. Tu imagina uma guerra, se tiver uma guerra, cada soldado tiver uma arma diferente, com um cano diferente, um percussor diferente, uma munição diferente, um carregador diferente. Tá? A logística seria algo assim medonho, impraticável. Então, normalmente, o Exército não autoriza a ida para a PM por causa dessa padronização. Tá? Lembrando que o Exército mantém a PM e o bombeiro com força auxiliar, tá? Como força auxiliar. Já nas polícias civis e a própria federal, isso aí é menos crítico, tá? Lá na Polícia Civil, nós temos nas delegacias vários tipos de arma, né? Eu já tive acautelado em minha delegacia AK-47, Sig Sauer, tá? Dentre outras, tá? Outras pistolas, antes mesmo da Glock ser a arma padrão da polícia aqui do Rio, tá? E agora da PM também, nós já tínhamos Glock, pistolas Glocks acauteladas, porque lá não tem essa questão tão crítica da patronização de armamento, porque é um efetivo relativamente pequeno. O que a gente tem que ter lá é a questão da munição, tá? Que uma munição, por exemplo, de AK-47, o AK-47, não o AK-74, que é 5,56, mas o AK-47 é um 7,62, mas é curto, não é o mesmo do FAL, que era o padrão das Forças Armadas do Brasil. Então, mas é isso, a gente compra munição, tá? Do fornecedor, a CBC também fabrica, e coloca. Então, o nosso problema lá é consertar uma arma ou outra, mas a gente dá o jeito, leva nas Forças Armadas, né? Para que eles auxiliem, o armeiro da própria polícia ajuda, ele tem capacidade. As minhas armas todas de delegacia, eu levava no Cresumar, que é o centro de reparo do Corpo de Fuzileiro, que fica ali em Praia de Lucas. Como eu servi, né, sou oficial da reserva, eles me ajudavam sempre que eu precisava de consertar uma arma. Então, essa questão da padronização na Polícia Civil é bem menos crítica. Mas é interessante, porque a gente não tem dotação orçamentária para manter um efetivo de policiais e equipamento, e aí viaturas e arma de fogo, conforme a demanda pede. Tá? Numa análise, eu sou contra a proliferação de arma. Eu já falei aqui antes, eu acho que arma é só para quem deve usar, não é pode, é deve, tem que usar. No caso, força de segurança que tem que andar armado. Tá? Eu não consigo vislumbrar a necessidade que tem, por exemplo, um advogado ter porte de arma, tá? Para se defender dos clientes que ele enganou, só pode ser, tá? Ou trabalhou mal e perdeu a causa. Eu não consigo conceber porque determinados agentes públicos querem armamento.
se a força policial está aí para prestar auxílio. Então, eu tenho uma visão restritiva do porte de arma. Tá? Já com relação à posse de arma, eu já tenho uma tendência mais liberal, tá? Comungando com várias pessoas que eu conheço, que discutem esse assunto, eu acho que é um direito do cidadão ter uma arma em casa. O uso que ele vai fazer dela é problema dele. Tá? E também depende da arma, não vai ser um fuzil, uma arma de guerra. Mas esse estatuto, essa visão que nós tivemos assim, essa visão bem geral, é mais para ilustrar aquilo que vocês têm que procurar no caso de quando estiverem trabalhando, tá? E também lá para o exame de ordem, gente, que pode cair alguma coisa nesse aspecto. A diferença, a arma é de uso permitido, a posse, mas a pessoa foi presa em flagrante portando, aí vão querer jogar o que o delegado ou o juiz fez para pena maior. Vocês têm que lembrar que tem que ser diferenciado, porque o porte permitido, a posse é permitida, não é restrita, essas coisas. É a leitura da lei, tá? Leitura. Bom, gente, agora nós vamos passar para uma lei, tá? Uma lei que é muito importante e está agora, tá? No âmago das discussões, que é a lei do abuso de autoridade, tá? Lei de abuso de autoridade. Atenção! A lei que a maioria deve ter aí no Código é a 4898 de 65, tá? Só que essa lei, ela foi revogada pela lei 13.869 de 2019, tá? Então, vamos lá. Lei 13.869 de 2019, é a nova lei de abuso de autoridade, tá? Então, quem não tiver essa lei no Código, tá, tem que providenciar, tá? E lembrar que a lei de abuso de autoridade antiga, a 4898, foi revogada expressamente, tá? Revogação expressa e total. Antes de prosseguir, eu ainda vou falar do histórico da 4898, porque ela veio num momento muito interessante. Tá? Agora, recente, a Revolução ou o golpe de Estado de 64 fez aniversário. Tá? Cada um vai nomear do jeito que quiser. Mas aquele movimento que teve em 64, com a tomada do poder pelos militares, a junta militar, fez aniversário agora recente. E é interessante que esse movimento foi em 64 e logo em 65, essa junta militar, que é ditadura, não sei o quê, né, criou a lei de abuso de autoridade. Tá? De abuso de autoridade. Então, isso é muito interessante. Se você for ver lá os motivos da criação dessa lei, você começa a entender um pouco desse movimento. Tá? Que, no primeiro momento, esse movimento foi uma quebra da estabilidade institucional brasileira, quando polarizou demais entre partidários de socialismo, de comunismo, e o pessoal mais da direita, que não admitia isso. E vendo ou interpretando que nós tínhamos uma tendência a descambar para o comunismo, o socialismo, e as classes intelectualizadas da época pregavam isso, não só
professores, mas compositores, cantores, músicos, artistas, né? Porque achavam barato, né? Ser comunista, socialista. Bom, houve um movimento de contra-reação, como estava polarizado, quem tinha tropa ganhou. E isso me preocupa, que hoje, se vocês pararem para ver, o Brasil está passando por um momento parecido, tá? A galera polarizou a coisa, tá? Um de um lado do outro, não tem mais meio termo. Ou você é de um lado, é contra o outro, ou é do outro, é contra aquele outro. Quer dizer, é um problema muito sério isso, que pode levar a uma ruptura, tá? Pode levar a uma ruptura. Mas não é o caso aqui da gente discutir isso. Eu só estou contextualizando como surgiu essa lei. Como essa lei surgiu logo no início do período lá da dita ditadura, tá? Ela veio com o objetivo de resguardar, de fato, a população dos abusos que poderiam advir, tá? Com relação ao poder, gente. Só que a gente sabe o que aconteceu, porque não é saudável. Estou falando, eu não gosto de me posicionar de um lado ou de outro, tá? Porque cada um tem sua convicção. Só que toda vez que a população polariza, tem esse tipo de problema, tá? Estica a corda demais e arrebenta. E não tem jeito, vai arrebentar sempre do lado do mais fraco, tá? Do lado do mais fraco. Porque você pode querer enfrentar, mas o lado que tiver tanque, avião, navio dando tiro de canhão na tua cabeça vai ganhar a guerra, tá? O problema é esse. Ou vai morrer muita gente até que alguém intervenha nessa situação. Então, gente, essa lei de abuso de autoridade surgiu assim. E hoje, tá? Ela tomou uma roupagem nova e veio aí. Por isso que eu fiz essa abertura com a 4898. A Lei 13.869, ela veio no bojo também de uma polarização. Só que aí nós temos uma polarização diferente. Lá atrás nós tivemos uma questão de ideológica. Uns achando que comunismo, socialismo, marxismo, leninismo era muito bom, outros não. Esticou a corda, arrebentou. Agora, não é só questão ideológica. Uns ou outros aí tem a questão ideológica, mas agora essa lei, se você parar para ver, ela surgiu de interesses, tá? Interesses de uma parte da sociedade que camuflou no interesse de toda a sociedade. Isso aí tem a ver com Lava Jato, com Petrolão, tá? De prisões, decisões de justiça decretando quebra de sigilo e essas coisas, que não agradou uma parte da sociedade, aquela parte lá que mais teve nesse roda-moinho. Vocês vão ver lendo aqui os artigos. Tá? Então, eu acho que toda lei de abuso de autoridade é bem-vindo, porque a própria existência de administração pública é da sua natureza, gente, aquele lá que vocês estudaram em direito administrativo, a teoria do risco administrativo, toda atuação do poder público, da administração pública, ela é potencialmente lesiva aos administrados, aos cidadãos. Quando o policial prende alguém em flagrante, quando ele cumpre mandado de prisão, mas também quando a prefeitura vai fazer a desocupação de determinada área para construção e coisas dessa natureza, a própria desapropriação de casas para passar rua, viaduto, isso é naturalmente perigoso para o administrado, né? Então, eu reputo como de fundamental importância a existência da lei que tutele esses direitos, tá? Ou seja, uma lei de abuso de autoridade, para evitar que alguém imponha de uma forma ilegítima, ilegal, tá? A sua vontade aos demais. A lei nova está aí, é relativamente recente, vai ter muita discussão, isso vai ter coisa que vai ser levado aos tribunais, principalmente ao STF,
E aí nós vamos ver se tudo é constitucional, se não é, e até que o nosso legislador venha a modificar a lei ou criar uma nova, tá? Mas então vamos comentar essa aí que nós temos, tá? Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tá? Então, a primeira coisa, é o agente público. Tá? Seja ele servidor ou não, vocês sabem, vocês estudarem direito administrativo, que nós temos o servidor público, né? E temos o agente público, que exerce uma função pública sem ser servidor, né? Então, tem vários casos. Né? Temos lá, por exemplo, o integrante do júri, o mesário de eleições, e etc. Tá? Nós temos cargos em confiança, que não, a pessoa não é servidor público, está exercendo um cargo em confiança. Então, essa lei ela é genérica para todo agente público. Todo agente público. Vamos ver se lá na frente, de fato, será para todos ou só para alguns. Né? Bom, e também tem que ser, para poder ser considerado abuso de autoridade, tem que ser aquilo que o agente público faz no exercício da função pública, ou a pretexto de exercê-la. Não está direto, não está lá no momento executando a função, mas está fazendo a pretexto para que venha cumprir sua função. Se for, por exemplo, um abuso cometido no dia de folga, que não tem nada a ver com a função pública, na praia, contra um outro banhista, não há que se falar em abuso de autoridade, tá? Vai ser um constrangimento legal, pode ser uma ameaça, pode ser um exercício arbitrário, sei lá, qualquer coisa, menos isso aqui, tá? Aí vem o parágrafo 1º, tá? Aí outra coisa, a lei fala que abuse do poder, abuso do poder. Gente, o poder exercido dentro da lei, tá? Observando o princípio da legalidade, da finalidade, tá? Sem qualquer tipo de abuso, por pior que seja a tomada de decisão, não é criminoso, porque está indo de interesse o que a administração tem que correr atrás, de almejar, que é o interesse público. Então, às vezes, por exemplo, um policial tem que usar de violência para prender quem está praticando o crime. Tá? O ideal é ele tentar convencer a pessoa a parar de praticar o crime sem violência, mas se não for possível, tem que arrombar a porta para a desocupação de um imóvel que tem uma ordem de despejo, ou algo parecido. Então, por pior que seja a medida adotada, ela não pode exorbitar do poder. Não é porque é grave o tipo de ação ou as pessoas não agradam que tu vai abusar de poder, tá? E aí, antes de prosseguir, eu escolhi essa lei antes das outras por causa do que está acontecendo no país, tá? Que agora mesmo nós tivemos o ministro mais moderno do STF, tá? Liberando o culto religioso em plena pandemia, na Semana Santa. É inadmissível que um cristão fique longe da igreja no dia da Páscoa. Gente, tudo bem, com todo respeito, tá? Mas isso veio de contra todas as decisões anteriormente tomadas no próprio Supremo e nos tribunais locais, né, os tribunais de justiça locais, e veio de contra a ciência. Tá? Já tinha duas outras opiniões diferentes de outro ministro no STF, tanto que quarta-feira o presidente, o ministro Fux, vai levar isso para o plenário. Tá? É evidente que ele deu essa decisão porque prefiro acreditar que a consciência dele jurídica
assim fez ele tomar, e não está devendo favor a ninguém por estar ali, mas tudo bem. Então, essa questão do abuso de poder, quando um prefeito, tá, determina, um governador, que algumas atividades não essenciais, pelo menos, sejam proibidas, tá, ele não está fazendo isso, tá, por arbítrio. Tá? Porque se fizer, é abuso de poder dele. Agora, se ele está fazendo isso seguindo uma tendência mundial, a sugestão da OMS, a indicação dos peritos, dos técnicos, tá, para evitar o colapso na rede de saúde, eu não vejo como alguém dizer que ele está abusando do poder. Abusar do poder vai ser outra autoridade ir lá e dizer, não, vou fechar, vou abrir na marra, porque tem que funcionar, entendeu? Então, essa lei é muito interessante, inclusive para o momento que o Brasil está vivendo. Vocês sabem que lá no Código Penal, nós temos artigo, lá na parte de perigo, exposição a perigo, que trata justamente do desrespeito a normas de saúde para evitar epidemia. E essa norma penal é uma norma penal em branco. Ela depende de uma norma regulamentadora que diga qual é o bacilo, qual é o patógeno que pode ser considerado um perigo de epidemia e ser proibido. Então, quando a pessoa é proibida, por exemplo, de ir à praia ou ir à balada, não é que ir à praia tenha se tornado crime ou ir à balada, não é isso. É que ir à praia ou ir à balada, nesse momento, está colocando a população em risco. Então, surge essa figura típica prevista no Código Penal, quando a pessoa não observa essa norma de espalhar uma epidemia. Tá? E não há nem que se falar de direito constitucional de ir e vir, gente. Direito à religião, não é isso. Todo mundo aqui aprendeu que não existe direito absoluto. Tá? Nem os fundamentais na Constituição. Todos eles têm que ser ponderados, têm que ser pesado. Então, quando tem lá o meu direito de ir e vir, tá? O meu direito à religião, professor Melião, esse meu direito individual está oferecendo risco para a coletividade, é evidente que, nesse caso, tem que ser tutelado a coletividade e não o meu direito individual. Tá? Tanto que a própria vida não é um direito absoluto na Constituição. Se a própria vida não é, como é que meu direito de ir e vir vai poder ser evocado para que eu desrespeite uma norma de vigilância sanitária? Tá? Então, gente, essa discussão não pode ficar no campo ideológico. Eu sou a favor ou contra porque eu sou contra fulano ou ciclano. Não. A gente tem que ter como meta, objetivo, o bem comum. Tá? A sociedade brasileira tem que aproveitar esse momento. Se tem alguma coisa de bom nessa pandemia, é a oportunidade de nós verificarmos certas posições. Que normalmente a gente está cada vez mais polarizado, né? Quem é flamenguista quer matar o vascaíno e vice-versa, só porque o cara tem outro time. O homo briga com o hétero, o PT com o PSDB com o MDB. Quer dizer, não existe só os extremos. Nós temos que pensar, respeitar a opinião de cada um, mas focar no objetivo comum, que é o bem-estar da sociedade. Bom, então, veio essa lei, tá? Eu achei que ela veio assim, de uma maneira, a redação dela original, e a própria que passou, que está aqui, mas a original, que eu li original, ela veio como uma resposta a ações como a Lava Jato, Petrolão, para querer amarrar, tá? Amordaçar o Judiciário, por exemplo, o Ministério Público, em algumas ações. Tá? Não é que o Judiciário e o Ministério Público não tenha feito besteira também. Para mim, fez. Tá? Quando você, por exemplo, manda conduzir uma pessoa para depor,
expede um mandado de condução coercitiva, sem essa pessoa ter sido previamente intimada anteriormente da audiência, do interrogatório, da diligência, eu acho que isso é abuso de poder. O certo é o quê? Você manda a primeira intimação, a pessoa não vem, tu reitera a intimação, na terceira tu manda conduzir. Cansei de conduzir pessoas à delegacia, assim que está lá na lei. Tu intima, a pessoa não vai, tu conduz. Tá? E o juiz é a mesma coisa. Agora, se a pessoa nunca foi intimada, como é que ele vai ser conduzido? Tá? Então, todo mundo cometeu falhas, mas vamos lá. O parágrafo 1º diz assim, ó, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticado pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Aí tem uma questão, ele vem e traz para o tipo penal, um elemento subjetivo, tem que ter o ânimo de abusar. Então, aí não tem, por exemplo, a figura culposa. Se a pessoa, sem querer, abusou, não vai responder. Porque aqui está dito claramente que o ânimo do agente tem que ser de abusar, ele tem que prejudicar alguém, quer se beneficiar terceiro. Aí vem o parágrafo 2º, tá? Que no primeiro momento não estava na lei, mas na discussão incluíram. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. O que é isso, gente? É a interpretação. Vai lá, o delegado faz uma investigação, tá? O promotor denuncia e representa, a autoridade representou por uma determinada medida. Tá? O juiz, diante da avaliação que ele fez, a interpretação da lei e a avaliação das provas, defere essa medida. Aí a pessoa não vai poder, que foi submetida àquela medida, não vai poder invocar o abuso de autoridade. Por quê? Porque ali não houve um mero capricho da autoridade. Não houve ali nenhum interesse, o dolo de abusar. Ele interpretou a lei, pela interpretação que ele fez da lei e avaliação das provas, decidiu pela escuta telefônica, a condução coercitiva, a busca e apreensão domiciliar, a prisão provisória, preventiva da pessoa e etc. Entenderam? O artigo 2º trata dos sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. Aí, gente, ele dá uma relação, tá, um rol de agentes públicos que podem ser sujeitos ativos do crime, mas esse rol aí não é taxativo, que a própria lei diz, compreendendo, mas não se limitando a. Então, isso aí é um rol exemplificativo, pode ter outros agentes públicos. Aí ele fala lá, inciso 1º, servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membro dos ministérios, do Ministério Público, membro dos tribunais ou conselhos de conta. Então, engloba aí todo mundo, desde a polícia até o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, os conselhos de conta, o Tribunal de Contas do Estado, do município. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido pelo caput. Tá, gente? Então, ele reiterou aquilo que já estava falando anteriormente. Quem seria o agente público passível da prática desse delito? Aí vem da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Gente, não precisava nem isso, né, ter na lei. Mas o legislador colocou para ficar bem claro. Vocês sabem que quando estudamos ação penal, nós temos lá, na ação penal privada, nós temos ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? Toda vez que o crime for de ação pública incondicionada e o órgão do Ministério Público não intentar, não promover a ação pública no prazo, tá, cabe o quê? Ao particular fazer as vezes do Ministério Público e, através da queixa-crime, propor a ação que deveria ser proposta pela denúncia. Vai ser uma ação penal privada subsidiária da pública. Aí ele veio aqui, repetiu isso, que já é uma regra geral, na lei, para não restar dúvida. Tá? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, ou seja, está complementando o que eu já falei, que você propõe ação penal subsidiária da pública e o Ministério Público vai poder funcionar naquela ação. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Isso aí, gente, anota aí, por favor. É um prazo decadencial. Os interessados, após os 6 meses, o prazo de esgotar a data limite para ação penal pública, vai se perder, tá, a capacidade de postular, por decadência do direito de queixa. Tá? Bom, aí vamos lá. Na antiga lei, na 4898, o agente público, ele podia ser punido nos 3 níveis. No nível administrativo, no nível civil e no criminal. Ou seja, ele poderia sofrer sanções administrativas, com inclusive a demissão do serviço público, ele poderia ser obrigado a reparar o dano civilmente e ainda ir preso. Estava lá na 4898. Aí agora também, isso praticamente foi replicado aqui na lei nova. Fala lá, 2 efeitos da condenação, artigo 4º. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3º. A perda do cargo, do mandato ou da função pública.
Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, a questão, por exemplo, da perda do cargo do mandato não é automático, tem que ser declarado na sentença. E com relação ao mandato, gente, volta aquela velha polêmica, que a lei aqui é a questão do deputado, por exemplo, que é condenado, mas que a justiça não pode tirá-lo do cargo. Ele, para perder o cargo, vai ter que ter aquele julgamento político, tá? A gente tem muito para avançar nesse sentido, o controle do legislativo, as pessoas que fazem as leis, porque, evidentemente, toda vez que eles fazem a lei, eles não fazem pensando, pelo menos a grande maioria, pode ser que eu esteja errado e tenha uma pequena exceção, em pensar na sociedade, em buscar o interesse público. Eles estão, na verdade, fazendo a lei, mas preservando a sua condição. Tá? Vocês veem aí casos escabrosos aí de deputados, né? Aquele mesmo de São Paulo que passou a mão, passou a mão na colega dele lá, da deputada em plena Assembleia, e que tinha sofrido uma reprimenda de advertência. Um absurdo, entendeu? Aí depois, com a grita, com tudo isso, ele agora foi suspenso. Eu acho razoável a suspensão dele por 180 dias, mas sem vencimento e com o gabinete dele todo sem receber também. Ou seja, ele e a galera que ele colocou lá em cargo de confiança vai ficar sem receber. Eu acho que isso é o mínimo aceitável, tá? A gente tem que evoluir muito, mas eu sempre ressalto isso. A culpa desses desmandos, gente, tá? A culpa desses desmandos é nossa também, tá? Nossa, que eu falo a coletividade como um todo, tá? Porque ninguém está ali sem ter sido eleito, tá? A gente vota mal, aí depois fica reclamando também, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Mas não, a gente votou mal. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça, nosso modo de pensar, conversar muito isso com nossos familiares, tá? Com os amigos, e põe uma coisa na cabeça, gente. Vocês estão no seleto grupo de cerca de 5% da população brasileira que alcança o nível superior. Quer queira, quer não queira, tá? Vocês serão formadores de opinião. Tem muita gente com poucos conhecimentos, pouca cultura, que quando conversa contigo, procura seguir seus ensinamentos, tá? Porque sabe que você se espelha, que você tem mais conhecimento, é mais culto. Então, quando a gente conversar, não é questão de imposição, é conversar com as pessoas e esclarecer o fato, tá? Os fatos. Explicar para as pessoas, por exemplo, que não pode aparecer um candidato a presidente, a deputado federal, dizendo que vai instituir a pena de morte na República Federativa do Brasil. Tá? Não pode. Por quê? Porque enquanto existir a República Federativa do Brasil, existe a nossa atual Constituição. E com a atual Constituição, tem a cláusula pétrea que você não pode atacar direitos fundamentais e garantias, como essa questão de não ter pena de morte, de não ter prisão perpétua. Então, tudo isso, tá? Castrar o tarado, tudo isso não pode. Tá? Não interessa o que você pensa que é A, B ou C, interessa o que está escrito na Constituição, que é a lei que todos nós temos que cumprir, respeitar. Tá? Então, para que seja instituído algo dessa natureza, tem que rasgar a Constituição, acabar com a República Federativa do Brasil e criar um país novo, até com o mesmo nome, mas com outra Constituição.
Tá? Então, nós temos essa obrigação de esclarecer as pessoas, mas tem que ter cuidado que não tem que impor. Uma das minhas críticas à imprensa brasileira é que eu adoro ver jornal. Eu leio jornal o tempo todo nas redes sociais, procurando jornais, televisão, sempre que eu paro, eu assisto, Band News, CNN, Globo, tudo isso, tá? Para ter acesso à informação. Porque eu acho que a função da imprensa é buscar informação e divulgar qualquer informação, gente. Contra o atual governo, a favor, não interessa. Agora, o que eu fico pé da vida com a imprensa é querer fazer a nossa cabeça. Tu assiste o mesmo fato na Globo, cara, a Globo só mete o pau no presidente. Ou seja, não estou dizendo que ele não faça muita coisa errada, mas será que o cara não fez nada certo? Entendeu? Transposição do Rio São Francisco, várias rodovias e tudo. O cara não fez nada certo. Eles só falam 25 horas, tá? 25 horas. Não é pessoal, não, Leandro. É defesa de interesses, tá? Você procura ver o que aconteceu com a verba de governo para divulgação e outras coisas. Eles estão querendo tirar porque está indo contra os interesses dele, entendeu? Mas aí tu pega a mesma notícia na CNN, na Band, ou de outra rede qualquer, você vai ver a mesma notícia que já vem com outro tom. Eu acho que o ideal é o seguinte, é o âncora do telejornal, chega lá, senhores, aconteceu isso, nós apuramos que foi a ordem de fulano, ciclano não queria, dá a notícia e deixa que cada um de nós, tá, façamos a interpretação. Eu até admito que eles chamem especialistas, tá, para comentarem, mas tem que chamar especialista de todas as tendências e não direcionados, entendeu? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado até com a informação, tá? A gente não pode engolir, tá? Não pode engolir qualquer coisa que manda. A gente tem que saber digerir, tá? E aí o problema, gente, olha só. O problema da mídia no Brasil é que ela já fez um presidente e quando ele se virou contra ela tirou o cara com impeachment, tá? Foi o caso do Collor. Que o Collor era ninguém. Ele foi elevado à condição de ser eleito presidente por causa da imprensa, que não queria os outros. Depois, quando ele começou a botar as manguinhas de fora, que estava preparando um vasto, usando o que já tinha de veículos de informação no Nordeste, da família dele, Zaron de Mello, tudo, e começou a fazer uma vasta rede que ia ofuscar as demais, eles trataram de bater lá os tambores para tirar o cara. Tá? Então, a imprensa no Brasil se transformou um poder, tá? Um poder paralelo, quer ser um novo poder. Se o Ministério Público é o quarto poder, a imprensa quer ser o quinto. Tá? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o ideal seria informar com boas reportagens, entendeu? E deixar que nós tomemos nossa posição. Mas que nem acabaram de falar aqui, eles têm opinião, eles querem vender o peixe deles, a opinião deles e fazer cadeira cativa. Gente, é incrível o poder de persuasão que a mídia tem nas pessoas. Você tira isso por esse tal de Big Brother. Programa ridículo, que em lugar nenhum do mundo emplacou, igual no Brasil. E aqui tem gente discutindo isso em todo lugar que tu vai, eu já não aguento mais. Tu vai ao mercado, a farmácia, material de construção, tá lá a galera discutindo. Que possa ter quem gosta de fazer fofoca, ficar vendo o cara tomar banho, tá? Se pegando debaixo do edredom, tudo bem, gente. Mas como isso tomou lugar de discussões mais sérias, tá? Isso aí que não acrescenta nada. Nós temos que estar discutindo a pandemia, as consequências atuais e futuras, a manutenção dos empregos, entendeu? Como a gente vai voltar do pós-pandemia, o que a gente vai fazer para recuperar a economia, tá? Mas o pessoal está discutindo quem vai para o paredão, tá? Quem tem que ir para o paredão é o vírus, e ser fuzilado lá. Então, o que eu estava falando é isso, nós temos que ser
um formador de opinião, mas sem impor. Tá? Assim como a imprensa tinha que ser. Então, quando vocês discutirem certos assuntos com as pessoas, lembre-se da responsabilidade que vocês têm. E aí, esqueça um pouco tá? Você tem que falar como profissional, que conhece a lei. Tá? Por isso que eu fiz um histórico, primeiro dessa lei de abuso, lá na anterior, e vindo para essa, para vocês entenderem, tudo isso é técnica de domínio. Entenderem como as coisas surgem. Tá? E essa lei surgiu. A gente tem um limão na mão, vai ter que dar um jeito de fazer uma limonada, gente. Tá? A verdade é essa. Agora, o que eu quero de vocês é foco, tá? No exame de ordem, que eu falei para vocês, que é o concurso que vocês vão fazer primeiro, tá? Quando sair da faculdade, estiverem terminando. Então, lê a lei, tá? E na hora da questão, se cair uma questão relativa a isso, vocês têm que saber usar dentro disso que eu falei, não só essa lei aqui, mas os institutos de direito penal que vocês aprenderam, constitucional. Alguém falou aqui indústria e ignorância. Gente, eu sou de uma época, quando eu fiz a minha primeira graduação, lá há anos e anos atrás, na UERJ, fui na área tecnológica, naquela época tinha o chamado Projeto Rondon, só para vocês entenderem. Tá? Depois vamos voltar aqui. O Projeto Rondon, em plena ditadura, tinha um lema que era integrar para não entregar. Tá? Lógico que isso aí tinha um viés nacionalista dos militares. Integrar, ou seja, juntar as diversas regiões para não entregar ao estrangeiro. Tá? Que muita gente tem interesse sempre tiveram na Amazônia e outros biomas, tá, do Brasil. Então, o que era o Projeto Rondon? O pessoal de São Paulo, Minas, Rio, pegava, ia no avião da FAB, naquele Avro desgraçado, um avião miserável que tinha na FAB, tá? Ia do Correio Nacional, ia para outro estado, normalmente Nordeste, Norte, fazer projetos. E o pessoal de lá vinha para cá, para ver outra realidade. Por quê, gente? Uma coisa é você ler o que é a seca do Nordeste, o que é a indústria da seca, o voto de cabresto. Isso a gente estuda aqui. Outra coisa é você ver o que é isso. Porque você não consegue conceber que um cidadão brasileiro venda seu voto por causa de um carro-pipa de água. Tá? Mas só indo lá para você ver. Tá? Aqui você fica sem água, a água veio ruinzinha, tu espera 2 dias, você dá e conserta, até lá tu compra. Tu compra, tá? Uma água mineral e se vira. Agora, onde não tem, tá? Gente, eu fiz projeto desse lugar que eu vi mãe que não tinha leite porque não se alimentava, dando para neném recém-nascido um mingau feito de água com farinha da terra, farinha de mandioca. Criança novinha, recém-nascido, bebendo aquilo que não tinha outra coisa para comer, não tinha vaca, não tinha cabra, não tinha nada para dar leite, a mãe não dava leite porque estava com fome. Tá? Por isso que a gente tem gerações e gerações de nordestino, por exemplo, prejudicados, porque aquilo afeta até o desenvolvimento, né, da pessoa. Então, nós fizemos, eu me lembro que o meu primeiro projeto foi a construção de um biodigestor. Biodigestor, para quem não sabe, você tem um gerador de gás, de metano. Tá? Tu joga lá fossa das casas, fezes de animais, casca, tudo que for produto orgânico, que vai ser decomposto por bactérias aeróbicas, e aquilo forma o gás metano, tu faz um biodigestor para fora, sai aquilo, pega o gás, capta o gás, e aquele gás era usado como fonte de calor para gerar vapor e mover uma caldeira e mover tipo um gerador para aquela localidade. Foi o nosso projeto. Bom, vários projetos foram feitos, mas só que isso aí trouxe um problema sério, que era o intercâmbio. O cara aqui, que chamava do Sul Maravilha, né, Sul, Sudeste, começou a ver a realidade do Nordeste, e vice-versa. E isso desagradou quem detinha o poder na época, os militares, porque era tudo censurado. Você só via na televisão e lia aquilo que eles deixavam.
Quando tu começou a fazer intercâmbio, tu começou a ver a realidade, chegava aqui e falava. Aí nós temos revistas na época, jornais, o Pasquim, tá? Isso aí, o Pasquim, que depois que a turma do Cacete Planeta, muitos trabalhavam no Pasquim, que era um jornal politizado, tá? E aí eles proibiram essas, vamos dizer assim, operações de intercâmbio. Aí o projeto Rondon ficou só na tua própria área. Aí ninguém foi mais, porque eu vou ficar aqui no Rio, já sei tudo o que acontece, entendeu? Mas isso foi só um exemplo para vocês entenderem de como é a política no Brasil e como a classe política e os que vivem na teta dessa classe do governo também fazem para se perpetuar no poder. Então, por favor, percam a inocência. Não achem que vai cair do céu qualquer coisa para a gente. Não ache que você não tem que se esforçar, tem que estudar para cacete para elevar o patamar, fazer uma upgrade, para vocês poderem querer fazer alguma coisa para vocês, sua família e os próximos, entenderam? Porque é muito complicado esse país. O país não é o Rio nem São Paulo, gente. Tá? Eu estou falando de lugar que eu vi, que depois que eu parei com o projeto Rondon, aí quando eu me formei, que fui para a Marinha, a gente fazia muita manobra como fuzileiro pelo país, né? Muitas manobras, Caatinga, Amazonas, essas coisas. E aí eu vi de novo aquilo, mas é de um outro ponto de vista. Eu não era mais um estudante no hotel mesmo, barato, eu estava no mato, no meio de todo mundo ali. Aí tu começa a ver como é que esse país é desigual. E a gente aqui no Rio reclamando. Tá? Pô, a água hoje da SEDAI veio com cheirinho ruim. Não estou dizendo que não tem que reclamar, porque a SEDAI tem que dar uma água, fornecer uma água boa. Mas eu estou te falando que essa reclamação nossa, comparada com a falta total de água, gente lá bebe água da cacimba, junto com animais, pega aquela água barrenta, tá? Com um rabinho de girino lá para... Cansei de beber água assim, mas a gente jogava desinfetante. Eles não, bebe aquilo. Às vezes nem ferve, aí dá problema de diarreia, morre de diarreia, tá? Bom, gente, caraca, vai, coisa, cara, eu vou avançar um pouquinho aqui. Desculpa aí que eu me exaltei tá? No artigo 5º, fala das penas restritivas de direito. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: tem o crime de abuso de autoridade e tem pena de prisão para quem cometeu os crimes. Mas, dependendo do caso, essa pena de prisão, ou seja, restritiva de liberdade, poderão ser substituídas por restritivas de direito, dependendo do caso concreto. Vamos lá. 1. Prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente com outras penas. Aí vem das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. Desculpa se eu estou indo rápido, mas depois você tem que ler essa lei. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis, tá? Ou seja, está deixando claro que o agente público poderá e deverá ser punido em várias esferas, tá? Então, tanto numa esfera como outra vai responder. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nessa lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vista à apuração. Então, o agente público cometeu um crime, que é um crime, mas também implica em falta funcional. Aí vai ter que informar a autoridade competente para ele responder na via administrativa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 3 estatutos de servidores públicos.
Tem o Estatuto do Servidor Público Comum, que é a maioria, é o professor, é o médico, essas coisas. Tem o Estatuto dos Militares, que são o Estatuto dos PMs e bombeiros. E tem o Estatuto dos Servidores Policiais Civis, que o policial civil, ele é uma categoria meio anômala. Ele nem é servidor civil comum, mas não é militar, entendeu? Porque ele que pese não ser militar, ele não é um servidor comum, porque ele tem uma série de atribuições que também envolve lá o pacto de sangue, que a gente fala. A nenhum outro servidor tu pode exigir que ele se exponha a perigo, que ele se exponha a morrer, a ficar ferido, entendeu? Ao policial militar, ao bombeiro e ao policial civil, sim. Então, esses caras não podem ser iguais aos outros. Tem que ter um estatuto. Então, gente, lá no Estatuto do Servidor Público, tem lá uma série de faltas disciplinares, tá? Tem uma série de faltas disciplinares. E tem uma lá que diz assim, ó, ofender, né? Não é esse não, eu vou falar de uma maneira, ofender a dignidade do cargo, por exemplo. Ou seja, tem coisa que é uma descrição genérica, tá? Porque às vezes o policial comete uma infração, tá? Que ele mancha, macula a imagem da instituição, tá? Faz com que a população perca a credibilidade na instituição. Isso é muito difícil de você depois recuperar. Então, a minha opinião é a seguinte, quando um policial, tá, comete lá um crime de concussão, por exemplo, né, que exige dinheiro, e isso é descoberto, não adianta, não tem que ter perdão, gente. Tá? É completamente diferente quando ele é acusado de ter dado um tiro que ele atirou no ladrão e acertou uma outra pessoa. Isso é diferente. Não estou dizendo que seja certo, mas ele não teve a intenção de praticar um fato que atente contra a dignidade da instituição. Tá? Agora, quando ele vai lá e exige um dinheiro, não tem que ter perdão. Tá? Eu até brinco com os colegas que eu dou aula lá na academia, eu falo, gente, eu fui várias vezes à corregedoria, tá? Fui várias vezes respondendo à corregedoria, porque eu sempre trabalhei na ponta, na delegacia, atividade e fim. Nunca fiquei em gabinete. Né? Então, eu fui várias vezes responder. Mas, graças a Deus, eu nunca fui lá responder por esse tipo de ocorrência, dizer que eu exigi dinheiro, entendeu? Essas coisas. Isso aí nunca pintou, tá? Já fui sim, dizendo que eu abusei de poder, que joguei granada, que demoli casa no tiro, essas coisas aí, tá? Mas, então, toda vez, pela lei, que o servidor, além de praticar um crime previsto na lei, mas que for também uma infração, pelo menos em tese, disciplinar, e a maioria dos crimes causa infração, vai ter que ser comunicado à autoridade competente para que essa instaure o devido processo apuratório. Você sabe que nenhum servidor pode ser punido a não ser através de um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Normalmente tem uma sindicância sumária, comprovada a existência do fato, ele responde ao PAD, com direito ao contraditório e ampla defesa. O devido processo legal existe lá também, tá? Mas, vamos seguir. Responsabilidade, artigo 7º. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal, gente. É o que se fala do coisa julgada, tá? O servidor responde criminalmente. Se lá, por exemplo, vamos dizer que ele tenha tido que usar a força e deu um tiro em alguém. E, por algum motivo, entende-se que ele tem que ir a julgamento. O promotor denunciou. Chega lá e ele é absolvido, ou porque foi acusado de uma concussão, foi acusado de um ato violento, chega lá e ele é absolvido. É absolvido não por falta de provas, mas porque não houve o crime, ou se houve a conduta, não foi ele que praticou. Ou se praticou, ele estava vai ser beneficiado por algum excludente de licitude, previsto lá no artigo 23. Matou para não morrer, não há crime.
Nesse caso, fez coisa julgada no criminal, e essa coisa julgada também vai fazer coisa julgada. Não vai se discutir mais no civil e no administrativo, tá? Se ele foi, por exemplo, absolvido porque não existiu crime, acabou. Agora, ele foi absolvido, olha a diferença. Porque o juiz o absolveu por falta de prova. Ele vai dizer assim, o juiz vai dizer, olha só, houve o crime, tem indícios que você é o autor, mas eu não posso te condenar porque tem dúvida, tá? Pairam dúvida, a prova não chegou a esse nível e eu fiquei com dúvida. Aí, nesse caso, aplica-se aquele princípio do indúbio pro réu e tem que absolvê-lo. Nesse caso, vai continuar a rolar lá o procedimento administrativo e civil, porque não vai fazer essa obrigatoriedade, tá? É mais ou menos assim. Isso aí vocês vão estudar melhor em direito civil, ou de direito administrativo. Então, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal. Aí vem o artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de direito. Foi o que eu falei para vocês. Aquelas questões lá previstas no artigo 23. O policial, de fato, machucou alguém, deu um tiro, teve que dar umas porradas, algemou, mas foi dentro da lei para, sendo beneficiado com a excludente lá do 23. Então, acabou, não pode mais questionar. Agora, se for fora isso, as outras duas esferas, gente, elas são independentes e autônomas. Corre, tá? Junto, mas de uma maneira autônoma da criminal. Muitas das vezes, dependendo do caso concreto, o juiz lá do civil, tá? Ele susta o procedimento, suspende, até que tenha uma definição do criminal para que ele possa depois dar prosseguimento dele. Porque pode ser que dê uma decisão no civil e depois o criminal vem outro dizendo que não houve o crime. Aí vai ter que desfazer aquilo tudo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Gente, 21h54, acaba às 10. Eu tenho que falar, na próxima aula nós vamos falar dos crimes, tá? Aí nós vamos falar dos crimes que existe nessa lei, para acabar essa lei. Então, como faltam só 5 minutos, não vai dar tempo de falar do crime, eu vou encerrar por aqui, tá legal? E aí agradecer a todos, e na semana que vem, a gente me lembra, por favor, o ilustre representante, que nós vamos falar dos crimes existentes na lei, tá? E, por favor, quem não tiver essa lei, tá? Vamos baixá-la aí, tá? Para colocar no seu vademecum antigo. Lembrando que a 4898 foi revogada e em vigor está a 13.869. Tá legal? Valeu aí, gente. Um abraço aí, até segunda. Tchau, tchau.